Sabe, existem certos resultados na vida, principalmente no mundo das finanças, que parecem simplesmente não fazer sentido, né? Como é que algumas pessoas alcançam um sucesso tão, mas tão desproporcional? Pois bem, nesta análise, a gente vai desvendar o princípio matemático que está por trás desses resultados incríveis. Vamos lá. Para começar, vamos olhar para esse número: 81,5 bilhões de dólares. Sabe o que é isso? Do patrimônio total do Warren Buffett, de 84,5 bilhões, essa é a quantia que ele ganhou depois do aniversário de 65 anos dele. É isso mesmo. A grande maioria da fortuna dele veio quando ele já poderia tecnicamente estar aposentado. E aí, a pergunta que fica é: como é que isso é possível? Como um número desses faz algum sentido? A verdade é que a nossa mente não foi feita para processar absurdos desse tipo. E para achar a resposta, a gente vai ter que olhar para um campo completamente diferente. É isso mesmo. Para entender esse mistério das finanças, primeiro a gente precisa viajar pela história do nosso planeta e mergulhar na história das eras glaciais. Parece estranho, eu sei, mas a conexão é surpreendentemente direta. Os cientistas já sabiam há muito tempo que a Terra tinha congelado pelo menos umas 5 vezes. Mas o que causava esse ciclo? Era um verdadeiro mistério. Tinha teoria para tudo, desde cadeias de montanhas que mudavam os ventos até vulcões gigantescos. Mas nenhuma delas explicava por que isso acontecia de novo e de novo. A teoria correta veio de um cientista sérvio, Milutin Milankovic. Ele descobriu que existem umas oscilações bem pequenas, mas previsíveis na órbita da Terra. E essas oscilações causam variações mínimas na quantidade de Sol que chega em cada hemisfério, uma mudança muito sutil. E aqui vem o pulo do gato, uma sacada do meteorologista Vladimir Köppen. A chave para começar uma era do gelo não era ter invernos super rigorosos. Na verdade, eram verões que não eram quentes o bastante para derreter toda a neve que caiu no inverno anterior. E é assim que o efeito bola de neve começa. Um verão só um pouquinho mais fresco já permite que uma fina camada de neve sobreviva. Essa neve que sobrou, por ser branca, reflete a luz do sol, o que acaba resfriando ainda mais aquela área. Isso faz com que mais neve ainda sobreviva no ano seguinte, criando um ciclo que vai se fortalecendo a partir de uma base minúscula. Essa citação da glaciologista Gwen Schutz resume a ideia perfeitamente. Pequenos acúmulos, que são consistentes e que persistem ao longo do tempo, podem levar a transformações gigantescas, que pareciam impossíveis. E é isso que nos traz de volta ao mundo das finanças. Esse mesmo princípio, onde uma base pequena ao longo do tempo gera resultados extraordinários, é a chave para a gente entender a riqueza do Buffett. Olha, ninguém duvida que o Buffett é um investidor fenomenal, mas o fator que muita gente esquece na história dele é que ele investe consistentemente há mais de 75 anos, desde que era criança. E aqui a coisa fica realmente impressionante. Vamos fazer um exercício de imaginação? E se o Buffett tivesse tido um caminho mais normal, começando a investir aos 30 e se aposentando aos 60, mesmo com os retornos geniais dele? O patrimônio final seria de 11,9 milhões de dólares. É 99,9% menor. A maior parte do sucesso dele está ligada a ter começado muito cedo e, claro, a longevidade. E para provar que o tempo pode ser uma variável ainda mais poderosa que uma habilidade fora do comum, vamos comparar o Buffett com outro investidor lendário. Os dados não mentem. Gene Simons, o cara por trás do fundo Renaissance Technologies, se a gente for medir pelos retornos anuais, o investidor muito superior. Os retornos dele são 3 vezes maiores que os do Buffett. Ninguém sequer chega perto. Só que aqui está o segredo. O Buffett teve mais do que o dobro do tempo para o dinheiro dele render. A neve dele teve muito mais verões para ir se acumulando, entende? E o resultado disso é chocante. O Simons só começou a ter esses retornos incríveis depois dos 50 anos de idade. Isso deu a ele menos da metade do tempo para a riqueza dele compor, se comparado com o Buffett. Ok, mas se esse conceito de juros compostos é tão poderoso, por que é tão difícil da gente entender isso de forma intuitiva? Vamos analisar por que nossos cérebros têm tanta dificuldade com essa ideia. É que nosso cérebro pensa de forma linear. Somar 8 9 vezes? Tranquilo, dá 72. Mas multiplicar 8 por ele mesmo 9 vezes, o resultado é um número que parece impossível. O crescimento exponencial, o crescimento composto, simplesmente não é intuitivo para nós.
Dá uma olhada nesse exemplo do mundo real. Armazenamento de dados. Por 40 anos, o crescimento foi lento, quase imperceptível. A gente ganhou uns 296 megabytes de espaço. Mas nos 30 anos seguintes, a coisa simplesmente explodiu. Ganhamos quase 100 milhões de megabytes. Isso são juros compostos em ação. E essa história é ótima. Ela mostra que esse ponto cego cognitivo afeta todo mundo. Até alguém brilhante como Bill Gates, totalmente imerso em tecnologia, pensou de forma linear sobre o armazenamento e subestimou a velocidade com que a mudança ia acontecer. Então, vamos amarrar tudo isso. Qual é a grande lição, o ponto principal que a gente pode tirar dessa história toda? A nossa intuição diz que para ficar rico é preciso ter os maiores retornos, certo? Mas os retornos mais altos geralmente são eventos únicos e impossíveis de repetir. Eles são como um verão muito quente que derrete toda a neve que foi acumulada. Portanto, um bom investimento é aquele que consegue retornos muito bons, que podem ser repetidos e mantidos pelo maior tempo possível. É aí que a mágica dos juros compostos realmente acontece. Essa frase do material original resume a essência da coisa: paciência e consistência. Podem não ser os ingredientes mais glamurosos, mas com certeza são os mais eficazes para o sucesso. É sobre deixar a neve se acumular, verão após verão. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Esse princípio da composição não se aplica só a finanças. Ele pode funcionar para aprender uma habilidade, construir relacionamentos, melhorar a saúde. Então, qual seria aquele pequeno esforço consistente que, com tempo e paciência, poderia se transformar na sua própria neve duradoura e gerar resultados extraordinários?